Olá, sou Fernando Duri. Nos vídeos conceituais, nós vimos como implementar um projeto do zero a partir da modularização desse projeto, da importação de bibliotecas como Pandas e também na separação dos ativos de dados. Neste vídeo, nós vamos trabalhar justamente essa ideia de como construir um projeto do zero, seguindo todas as boas práticas de modularização e separando os ativos de dados. Também importando bibliotecas como Pandas, NumPy e Plotly e a própria Jupyter Notebook para que nós possamos processar esses dados e informação. Ficou interessado? Vamos ao vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender em que ambiente nós estamos, fazendo o ls para compreendermos a pasta. Vamos criar do zero o projeto modular através do comando mkdir. Deixa eu limpar aqui, confirmar, está criado. Então, vamos nos mudar com o Change Directory para o projeto modular. E dentro dele, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos criar o aplicativo central, touchapp.py. Isso vai criar um arquivo em branco Python dentro desse repositório. Nós vamos fazer uma pasta chamada Preprocessing, que vai ser um dos nossos módulos. E dentro dela, nós vamos criar um arquivo onde vão ficar essas funções, bem como o init, que é o nosso definidor de módulos. Então, primeiro criamos o init, tudo certo. Dentro de preprocessing, nós vemos que o init está lá, ou seja, o motor do Python vai entender que aquilo é um módulo. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos criar o nosso ambiente virtual com o comando venv, então Python 3 -m venv. Vamos criar com o mesmo nome de venv mesmo, esse ambiente virtual. E pronto, lá está ele. Agora vamos ativá-lo utilizando o comando source, venv, procurando as pastas bin e depois o activate. E pronto, ele está ali ativo como denotado com aquele parênteses. Para desativar, basta aplicar o deactivate. Ativando de novo, o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro nós vamos criar a nossa pasta de dados para separarmos o nosso ativo de dados do projeto de um modo geral. E para esse caso específico, vamos usar o conjunto iris, que é um conjunto super tradicional da ciência de dados. Vamos trazer ele para dentro primeiro do projeto modular. E lá dentro do projeto modular, nós vamos movê-lo para a pasta de data, que é justamente onde vão ficar armazenados os nossos ativos de dados. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar as nossas dependências. Pip install. Vamos começar então com a dependência pandas, que vai nos possibilitar ler esses dados e trabalhar da melhor forma. A NumPy, que permite a manipulação de números. E a Plotly, que permite a visualização de dados. Muito bem, vamos instalar. Por mais que eu já tenha essas bibliotecas instaladas no meu computador, como nós criamos um ambiente virtual novo, nós vamos passar por esse processo de instalação todo de novo, assim como no ambiente de vocês, caso já o tenham instalado globalmente. Muito bem, ele já coletou as nossas dependências, vale ressaltar que ele já observa, né, algumas versões e agora ele está instalando elas propriamente dita, bem como as suas codependências, que são necessárias para que elas funcionem. Esse processo costuma ser um pouco demorado, de fato, uma vez que ele simula, né, a primeira instalação, mas eventualmente ele acaba e podemos voltar ao nosso projeto. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar essas nossas dependências para o nosso arquivo de dependências, que é o requirements.txt. Fazemos isso através do comando pipfreeze e o sinal de maior, ou seja, vamos salvar uma foto dessas dependências e assim poderemos compartilhar esse projeto com outras pessoas quando acabarmos. Muito bem, agora vamos à codificação. Aqui, utilizando o Visual Studio Code, eu vou começar a editar os nossos arquivos. Então, vamos lá. Primeiro, dentro da requirements.txt, para vocês verem a foto das suas dependências, nós vemos o nome das bibliotecas e as suas versões. Dentro da estrutura do projeto, temos os nossos ativos separados, o nosso módulo de preprocessing e também a nossa função principal. Dentro de preprocessing, nós vamos criar um arquivo para segurar a nossa função de normalização de dados. Dentro dela, nós vamos começar a codificar. Vamos definir uma função de normalização min-max,
que vai receber um data frame como valor de entrada, mas nós vamos simplesmente botar o pass aqui para não termos que nos preocupar agora com elas. Vamos voltar para a função principal e dentro dela nós vamos importar as nossas bibliotecas. Então, import pandas as PD, nós vamos renomear, né, a biblioteca pandas como PD para facilitar e nós vamos carregar o nosso conjunto de dados. Vamos fazer isso através do pd.readCSV, que é o método de leitura de arquivos CSV, e vamos procurar lá na nossa pasta do ativo de dados, a .data, e trazer esse conjunto. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer é importar os nossos módulos, né, o nosso módulo de pré-processamento, né, então, from, a partir do pre-processing, nós vamos, e a partir, claro, também da normalize, nós vamos importar a nossa função que está lá dentro. Vamos fazer isso através do asterisco para importar todas essas funções e não termos que declarar especificamente aquela. Com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que uma variável normalized data vai receber o retorno daquela nossa função que nós definimos, passando o conjunto iris dataset como entrada. Agora voltemos lá no normalize e vamos de fato codificar isso. Primeiro retornando dados para que nós não tenhamos nenhuma interferência e imprimindo esses dados normalizados de forma simulada. Nós vamos imprimir as 5 primeiras linhas com o head 5. O que deve ser observado são as 5 primeiras linhas do nosso CSV. Muito bem. Vamos tentar agora, então, executar o nosso código. Com o comando Python e a descrição do arquivo principal propriamente dito, nós vamos rodar e esperamos o resultado das 5 primeiras linhas. Mas está demorando um pouco. Vamos ver o que acontece. Então tivemos um pequeno erro na importação, que como ela já está no mesmo nível da nossa app, nós podemos tirar aquele primeiro ponto para, de fato, orientarmos melhor essa importação. Vamos executar de novo e, de fato, nós temos as nossas 5 primeiras linhas do conjunto de dados. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos simular a desativação do nosso ambiente. Vamos limpar tudo para que vocês vejam que continua tudo certinho, continua tudo lá. E agora vamos reativar de novo com o source. Voltando à codificação, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos começar a, de fato, codificar a função normalize. E para isso nós vamos contar com a comunidade já de cara. Vamos a sklearn, que é a nossa biblioteca de implementação de métodos de ciência de dados, de um modo geral. E vamos aproveitar o método min-max-scaler. Nós vamos fazer isso basicamente copiando todo o exemplo disponível na documentação e alterando onde nós precisamos. Então, primeiro copiamos tudo, tiramos a parte que é do exemplo, vamos voltar lá para a nossa função e realocar, remanejar aquele exemplo de código. Vamos tirar o data, porque ele já vem como input da nossa função. Vamos deixar o min-max-scaler, que é a classe, né, do método, que vai treinar em cima do nosso input de dados. Lembra que durante o treinamento ele pega o mínimo possível e o máximo para definir a escala? É isso que acontece no fit. E aí a gente vai retornar o resultado da transformação desse scaler, que justamente é onde vão aparecer os nossos dados pré-processados. Agora, salvando, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o app. Vamos ter uma linha aqui para dividir, né, o nosso normalize do dado original, só para a gente poder fazer a comparação. Então, print e um conjunto de hífens para separar. Aqui, ao invés de normalized data, vamos colocar o iris dataset para a gente ver a diferença dos dois. E vamos tentar executar esse código. Procurar o terminal. Muito bem. Onde está o comando? De Python app.py, a gente executa. É verdade, eu esqueci de importar o sklearn. De novo, por mais que a gente já tenha instalado globalmente, no seu VEnv ela não vai estar. Então, vamos instalar de novo. Ele de fato achou a biblioteca, está buscando as codependências e está baixando. De novo, esse processo, como é a primeira vez, pode demorar um pouco mais no seu computador, mas eventualmente ele vai aparecer para você como concluído.
Pronto, agora sim, limpamos tudo, voltando para o nosso arquivo, vamos executá-lo e está demorando, mas eu suspeito que possa ser. Pois a biblioteca sklearn, o método min-max-scaler, ele tem um porém. Na hora que você faz a transformação, ele não te devolve necessariamente um pandas data frame, mas sim um array de números, né, no formato numpy array, que não é utilizado para imprimir esse tipo de situação. Além disso, nós temos que retirar os dados categóricos. Então, vamos lá de novo no código. Primeiro, nós vamos garantir que nós vamos pegar só as colunas numéricas e, a partir disso, nós podemos reexecutar o código. Então, vamos colar aqui as colunas, que são na colinha, né, do nosso arquivo, as primeiras colunas, à exceção da última, que é a espécie de flor. Mas, na realidade, o correto mesmo não seria na função, e sim na entrada, né, ou na chamada da função, passar essas colunas. Então, vamos para lá. A gente tira daqui com o comando X e vamos para app.py. Aqui na parte do iris dataset, nós vamos passar ele só nas colunas que de fato são numéricas. Assim, salvando e tentando reexecutar. Mas vale ressaltar aquela observação. Lembra que eu falei que um método de transformação não retorna um pandas data frame? Então vamos corrigir isso. Voltamos lá, vamos na normalização. Aqui, ao invés de a gente retornar ele direto, nós vamos chamar o pandas de novo, import pandas SPD, e vamos converter esse array, né, em um data frame. Então, pd.dataframe, e vamos passar as colunas que vieram lá do nosso input. Então, columns igual a data.columns. Muito bem. Salvando. Agora vamos voltar para app.py. Vamos executar de novo e aqui está, de fato, né, a diferença entre um data frame e o outro. Um na escala de 0 a 1 e o outro na escala normal original que ele veio. Muito bem, agora vamos voltar lá para o nosso código. Temos certeza que está tudo correto na diferenciação e podemos salvar e encerrar o nosso código. Limpo o terminal e é isso aí. Muito bem. Neste vídeo, nós trabalhamos essa questão de como construir um projeto Python do zero, seguindo as regras de modularização e boas práticas, bem como a importação de bibliotecas essenciais, como Pandas, NumPy, Plotly e Scikit-learn. É muito importante que haja a compreensão do que está acontecendo durante o uso das bibliotecas para que não se caiam em errinhos nem em besteiras e também se mantenham o mais atualizado possível. Eu espero que vocês possam praticar bastante, criando vários projetos, criando vários tipos de modularização e importação de bibliotecas. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a captura dos dados, o pré-processamento, a limpeza e a regularização. Nos vemos lá!